Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja no teu coração, na tua alma. Que maravilha nós estarmos juntos nesse momento, que maravilha nós estarmos em comunhão para escutar a palavra do Senhor. E o título dessa breve meditação é A oração do justo tem grande eficácia. Veja que tema provocador, não é verdade? Porque assim o próprio Cristo na sua palavra vai dizer, pede que você recebe, bate, que a porta vai ser aberta. E em vários momentos na Sagrada Escritura, o próprio Cristo nos estimulando a oração. Para nós, aliás, Ele ensinou os seus apóstolos, os seus discípulos, como deveria ser feita esta oração. Ou seja, nós precisamos estar orando. O próprio Cristo vem também nos ensinar pela boca de São Paulo, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, render graças a Deus. Vejam só, a oração precisa estar intrinsecamente ligada à nossa vida. A nossa vida precisa ser uma vida de oração. As nossas atitudes precisam ser inebriadas, precisam ser irrigadas por uma vida de intimidade com Deus. E nessa meditação nós vamos ver que a oração do justo tem grande eficácia. Se a oração do justo tem grande eficácia, conforme vai nos ensinar a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim, a oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre, como nós, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então a oração do justo tem grande eficácia, logo a oração do injusto. Nós podemos também concluir que a oração do injusto, ela perde a sua eficácia. Às vezes nós notamos nas comunidades pessoas que vêm clamando, às vezes até desesperadamente, no momento de desespero, passando por alguma dificuldade, pedindo a oração da comunidade por situações que está passando, por situações que está vivendo, mas a grande maioria das vezes, a pessoa não tem uma intimidade, conforme nós cantamos nessa canção. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. 3 pontos. Com Jesus, nós temos que procurar, irmãos, estar com Jesus. Aí a nossa oração terá uma eficácia. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Aí a nossa oração começa a encontrar as respostas. Sabe por que muitas vezes nós estamos orando e não estamos sendo atendidos? Muitas vezes nós estamos clamando até mesmo em atos de desespero e parece que Deus não nos escuta. Porque infelizmente dentro dos nossos corações não mora ainda um coração de um justo. Dentro do nosso coração infelizmente mora sentimentos, atitudes e ações de pessoas injustas. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa justa é uma pessoa reta, é uma pessoa íntegra, uma pessoa que procura viver segundo os princípios de Cristo. Eu queria perguntar para você, você tem procurado viver segundo os princípios de Cristo? Quando nós procuramos, não quer dizer que você já viva, veja bem, não quer dizer que nós já consigamos viver segundo os princípios, mas que tem um desejo, que procura, que busca viver segundo os princípios de Cristo. Veja, destes a oração diante de Deus, ela tem uma certa eficácia, ela tem uma maior eficácia conforme nós vimos na Sagrada Escritura. E o próprio Cristo também, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim, olha, quando orardes, não façais como os hipócritas. Quantas vezes nós vamos nos colocar também em oração com hipocrisia no nosso coração? Com sentimento de raiva no coração, de vingança,
desejando muitas vezes o mal para o outro e clamando a Deus uma graça especial sobre a minha vida, clamando de Deus uma graça especial sobre a minha família, porém o meu coração muitas vezes cheio de ressentimentos. Quando orardes, diz a palavra de Deus, não façais como os hipócritas. Então, irmãos, primeiro, nós temos que pedir a Deus em oração que Ele possa de fato entrar dentro do nosso coração e arrancar tudo aquilo que é empecilho para a eficácia da nossa oração. Precisamos pedir a Deus, Senhor, aquilo que o salmista no Salmo 50 e algumas traduções, Salmo 51, diante de mim, Senhor, está sempre o meu pecado. Só contra vós eu pequei, Senhor. Toca o meu coração, eu quero mudar interiormente. Olha que oração linda, olha que oração tremenda. E aí quando eu me colocar também diante de Deus para clamar por alguma situação, o Senhor ali estará. O Senhor ali agirá poderosamente, o Senhor ali se manifestará. Porque Ele vê o desejo do nosso coração em amar. Porque a oração nada mais é do que o amor. A oração nada mais é do que estar amando a Deus e também amando ao próximo e a si mesmo. Isso é a oração. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus com o nosso coração cheio de porcaria, com o nosso coração cheio de ressentimentos, mágoas, situações mal resolvidas, a nossa oração, irmãos, conforme nós vimos na própria palavra, ela não tem eficácia. E aí nós ficamos orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e muitas vezes oramos nos momentos de aflição apenas. Não oramos nos momentos em que de fato nós precisamos estar em comunhão. A nossa oração não é uma comunhão com Deus, mas é um grito de desespero muitas vezes. E hoje o Senhor quer nos ensinar que nós precisamos orar. Primeiro, estar com Ele. E aí a nossa oração vai ter a devida eficácia. E o próprio Cristo também, no versículo 6 do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, Mateus 6,6, né? Quando orardes, diz o Senhor, entra no teu quarto, ou seja, entra na tua intimidade. Entra no seu interior, veja ali no seu interior. Antes de você se colocar em oração por uma situação, por uma realidade, por uma causa, veja o Senhor, como é que está o teu coração? Entra no teu quarto. Entra na tua intimidade, na tua comunhão com Ele. Como que está o teu coração? E aí você se coloca em oração. Por isso que a oração de uma mãe, ela tem grande eficácia. A oração da mãe, ela tem grande eficácia, porque normalmente a mãe, quando ela se coloca em oração por um filho, ou por um esposo, pela sua família, é uma oração de fato que brota do fundo da alma. Então nós precisamos aprender, conforme o Senhor está nos ensinando. Olha, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ou seja, entra na tua intimidade, reconheça os teus pecados, aquilo que nós fazemos em toda a Santa Missa, no ato penitencial. Reconhece os teus pecados, reconhece a tua miséria, reconhece a tua fraqueza, reconhece a tua fragilidade, se reconcilia com Deus e, se for necessário, busca os sacramentos, o sacramento da penitência ou da confissão. Busca os sacramentos. Eu vejo muitas vezes mulheres orando pelo seu casamento, mas aí nós vamos ver, a pessoa é amaziada, nem casada na igreja é. Às vezes nós vemos situações assim, rezando pelo com relação ao seu ajuntamento, né? Nem casada na igreja, a pessoa aí orando ali por aquela situação. Queridos, não é que Deus não vai atender, mas há um contrassenso nisso. Nós precisamos nos colocar diante de Deus como homens e mulheres justos, retos, que procuram viver a vontade de Deus. Se você quer de fato a graça de Deus, se você quer de fato andar e caminhar com o Senhor, procure mudar de vida. Procure buscar uma vida diferente. Quantas pessoas no meio de nós, muitas vezes chega o final de semana, enche a cara, desculpa, enche a cara no sábado e muitas vezes não consegue nem acordar cedo para ir na missa no domingo. Quantas pessoas muitas vezes viciadas um monte de drogas, cigarro, álcool, né, drogas ilícitas, drogas lícitas, não quer mudar de vida e muitas vezes vai na igreja que é a graça de Deus. Há um contrassenso nisso. Deus quer que nós possamos receber as suas graças e Ele quer nos dar, Ele quer conceder as suas maravilhas. Mas nós precisamos desejar no nosso coração uma mudança de vida, para que a nossa oração tenha alguma eficácia diante de Deus.
Então, queridos, conforme nós vimos, a oração do justo tem grande eficácia. Agora, a oração dos injustos, infelizmente, nós vamos continuar clamando, jogando palavras, aumentando as nossas palavras. E os efeitos desta oração na nossa vida, infelizmente, não acontecerão. Então é necessário nesse dia, é necessário nesse momento, que nós olhemos para dentro de nós, aquilo que nos ensina Jesus aqui nesse Evangelho. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E o teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Quer as recompensas de Deus na tua vida de oração? Procure uma intimidade com Ele. Procure uma intimidade com Ele na palavra, na oração todos os dias, nos sacramentos. Procura nele uma mudança de vida, um desejo de mudar de vida. Não é que para nós sermos atendidos por Deus nós temos que sermos santos, não. Mas nós precisamos desejar a santidade. E aí o nosso esforço, o nosso desejo diante de Deus será assim com toda certeza recompensado. Então, irmão, com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Então deixa Ele entrar dentro do teu coração, deixa Ele entrar na tua vida, e aí a tua oração fluirá e ela será recompensada porque o Senhor nos atenderá. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Creia assim, como Maria, que no poder de Deus confiou. Com o desejo no coração de fato de uma vida reta, de uma vida honesta, de uma vida justa, a nossa oração, com a graça de Deus, terá grande eficácia diante do Senhor. Que nós possamos, nesse dia, nesse momento, a partir dessa hora, aprender como deve ser a minha e a tua oração. Porque a oração do justo tem grande eficácia diante de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida de oração. Que Deus abençoe o seu clamor nesse momento. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.